Ana Cláudia Lesde, que tempo, muito bom dia, como é que vai? Bom dia, Renner, bom dia aos ouvintes que estão nos acompanhando. Para mim é com uma imensa alegria que venho até aqui hoje como candidata a prefeita de Dom Feliciano. Pois é, por alguma oportunidade falamos tu como vereadora e agora então está alçada a candidata a prefeita e uma das poucas mulheres da região candidata a prefeita representando o sexo forte aqui, o sexo feminino, né? Isso aí, Dom Feliciano ainda não teve uma prefeita mulher, mas eu acredito que em 60 anos de história chegou a hora da gente ter essa novidade. Eu acredito sim na força da mulher, no quanto nós podemos fazer muito. Tenho essa experiência comigo desses 8 anos de vereança. 8 anos que fui vereadora representando as pessoas e é com base nesse conhecimento que obtive ao longo desses 8 anos de proximidade com a nossa população que hoje a gente pôde apresentar esse plano de governo, que não foi escrito por mim, não foi escrito pelo Vando, mas sim por toda a nossa população que foi ouvida. Mães de crianças atípicas, professores, agricultores, advogados, nossos militantes. Então, nosso plano de governo visa contemplar aquilo que a gente entende que o nosso município precisa, que os nossos cidadãos anseiam. Ana, me diz uma coisa, a importância de tu concorrer, tu já passou pela Câmara, tu é funcionária pública do município de Dom Feliciano, o que tu acha assim que o sexo feminino, a mulher comandando o município pode enxergar, pode fazer diferente? Eu acho que o nosso olhar de empatia para com o próximo, isso nos difere na política. Tem uma pesquisa, Renner, que aponta que no período de pandemia, os municípios que foram administrados por mulheres teve uma redução de 43% no número de mortes. Então, olha como esse dado ele é impactante e ele mostra para a gente o quanto a mulher se preocupa e investe em saúde preventiva, em cuidar das pessoas. Nós, mulheres, já temos, né, esse instinto materno do cuidado, do zelo, da responsabilidade com as nossas famílias e tenho certeza que, como gestoras, a gente pode fazer muito, sempre com muita dedicação, muita competência. Me fala um pouquinho do teu candidato a vice. Eu não conheço pessoalmente o Vando, mas me conta assim, conta para nós todos, quem é o teu vice? O meu vice é uma pessoa humilde, honesta, do interior. Ele tem 64 anos, a idade do meu pai. E quando decidimos, né, que eu estaria à frente do PSDB como pré-candidata ainda a prefeita, nós buscamos para contrabalançar com uma mulher jovem da cidade, um homem mais velho do nosso interior. E o Vando se encaixou perfeitamente nesse perfil. Ele é muito ativo, muito conhecido em todo o município. Ele começou plantando fumo quando antigamente as crianças ainda podiam, né, ir para a lavoura. Então, desde novinho, ele ia acompanhando, né, os seus pais. O Vando ele é um filho adotivo. Então, ele tem toda uma história de vida muito bonita. Ele tem filhos, ele já é avô. Ele já plantou fumo, já plantou soja, já carregou soja. Conhece todo o nosso interior. E isso é o foco. Eu disse, eu quero que a gente priorize o nosso interior. E isso já começa na escolha do nosso vice. Escolher um vice que represente o interior do nosso município, que vai estar cuidando da nossa manutenção de estradas, que vai estar próximo ao agricultor, vendo as necessidades que os mesmos têm, para que a gente possa atendê-los da melhor maneira possível. Bom, nós vamos dividir nosso tempo em vários, assim, e eu vou deixar muito à vontade tu me conduzir também para essa entrevista. Eu, antes da entrevista, pergunto assim para o candidato, o que tu acha que mais, assim, poderia chamar a atenção? A Ana me sugeriu falar sobre transparência, administração, essas coisas. Eu vou deixar isso para o segundo bloco. Eu queria primeiro falar contigo sobre uma das atividades mais importantes do Feliciano, que é a agricultura. E a gente sabe que existe ainda um trabalho bastante pesado de algumas ONGs a respeito do tabaco, do fumo, da contradição de um produto que muitas vezes é a maior renda para o município, mas automaticamente do outro lado tem governo querendo aumentar imposto, tornar o cigarro cada vez mais caro, dificultar a vida do agricultor. Eu queria que tu me explicasse um pouquinho, assim, que você que conhece bem. Dom Feliciano tem a sua maior renda na agricultura do tabaco. Como fazer administrar isso e como enxergar, ficar com o olho ligado nessas coisas diferentes, novas, sobre o tabaco,
sobre alternativas de produção. Como é que é a tua leitura sobre isso? Na verdade, né, hoje a gente acompanha o produtor de tabaco do nosso município desde as histórias que meu pai conta, que ele também já foi produtor de tabaco. Hoje está muito mais fácil, as condições de trabalho, né, que já temos as estufas elétricas, nós já temos uma forma de plantio mais acelerada, não tão manual. Claro, para colheita ainda é mais difícil, mas já tem opções também de ser feito de uma forma mais automatizada. Hoje, no nosso município de Dom Feliciano, a gente tem também muitos agricultores investindo na soja. Sim. Só que nesse ano nós tivemos aí uma perda muito grande, o pessoal não conseguiu colher, então foi um prejuízo imenso para esses produtores. Ao contrário, a fumicultura tem dado bem, a gente teve uma boa safra com bom preço de venda e essa é a esperança que a gente tenha também, porque quando o agricultor vai bem lá no nosso interior, todo o nosso comércio prospera. Todo o nosso município desenvolve. O agricultor pode investir na aquisição de terrenos, na construção de casas na nossa cidade, consumindo no nosso comércio local. Então, eu acredito que a nossa agricultura tem que ser valorizada, principalmente, claro, o nosso produtor de tabaco. Quantos quilômetros tu acredita que Dom Feliciano tem de estrada, assim? E como fazer com que essas artérias de Dom Feliciano funcione bem, hein? Nós temos aproximadamente, né? Eu já conversei muitas vezes perguntando para o meu pai, para o Celso Jeski, para o André Psigodinski, sobre a nossa quilometragem de estradas. E aproximadamente são 2.800 quilômetros. 2.800. Então, como que nós vamos cuidar melhor dessa manutenção? Fábio, se tu for hoje a Dom Feliciano, tu vai ver que faltando 20 dias para as eleições, está se dando a manutenção de estradas. Terceirizaram o serviço e estão fazendo a manutenção que deveriam fazer ao longo dos 4 anos de mandato. O que nós vamos fazer? Nós vamos cortar custos onde a gente sabe que é possível cortar, e cito aqui o corte de cargos comissionados. Sim. Hoje o nosso município possui 90 cargos comissionados. Nós temos aqui o nosso estudo que já foi feito, nós estaremos cortando em 30% esses cargos, e com essa redução, gerar uma economia só no primeiro ano de R$1.200.000 para a gente investir onde precisa ser investido. Ou seja, também na manutenção das nossas estradas. Nós estaremos realizando já no primeiro ano de mandato concurso público, porque hoje, há 8 anos, Fábio, só se faz processo seletivo para operador de máquina. O que acontece é que tu não consegue capacitar aquele servidor. O salário pago para o nosso operador está muito baixo. Então, quando ele pega uma experiência dentro da prefeitura, ele sai e vai trabalhar em uma empresa particular. É isso que vem acontecendo. Certo. Nós precisamos abrir concurso público para operador de máquina, fazer capacitação, permitir que o mesmo adquira experiência no seu trabalho e o pagamento de hora extra. Ele vai, sim, ser valorizado no desempenho das suas funções para trabalhar da melhor maneira possível e por mais tempo possível. Não adianta a gente ter um maquinário de R$1 milhão e um servidor trabalhando das 9 às 4 horas. A gente pode render muito mais se a gente conseguir fazer essa boa gestão do recurso público. Deixa eu te perguntar sobre isso. É um tema que todos os administradores, inclusive, estão falando sobre terceirização. Muitas vezes a terceirização pode ser mais onerosa, mas ela tem repercussão mais importante. Tu é a favor ou não de terceirização, não só dessa questão das máquinas, mas outros serviços que a administração pública pode fazer? Eu acho que o mais importante é realmente nessa questão das máquinas, né, quando existe essa necessidade. Mas se nós conseguirmos nos organizar para que com a nossa equipe e o nosso maquinário a gente dê conta, também é muito importante, porque gera, sim, uma economia. Nós queremos firmar contratos com cascalheiras nos 4 cantos do nosso município ao longo de todo o mandato. Porque não adianta também, Fábio, a gente só passar máquina, a gente tem que fazer o serviço de encascalhamento. Nós vamos também estar adquirindo uma máquina para fazer brita, porque isso já é realidade em muitos municípios do interior. Cito como exemplo Passo Fundo, que foi o município que eu pesquisei. Uma máquina portátil para fazer brita, ela custa em torno de R$700 mil. E com ela, tu consegue fazer 2 quilômetros por dia de estrada, fazendo a brita e colocando na estrada. E isso é uma manutenção que demora bastante tempo para depois... Uma máquina produz o equivalente a 2 quilômetros por dia.
Isso foi o que eu encontrei no site da Prefeitura de Passo Fundo, que já vem utilizando essa prática. Então, é uma durabilidade maior. Nós precisamos também, Fábio, lá no nosso município, o alargamento das nossas estradas, que estão cada vez mais estreitas. Olha, eu que rodo todo o interior, não apenas, né, no ano eleitoral, Sim. mas durante todo o meu mandato, vejo que a gente precisa urgentemente focar nisso também. São muitas as situações em que quando tu encontra uma máquina e um carro, tu não tem o que fazer, né? Então, a gente precisa cuidar disso. Quantas cascaleiras tem liberadas ou prontas assim para trabalhar em Dom Feliciano? Que tem é pouco ou tu acha que tem que aumentar bastante isso aí, Olha, as liberações? infelizmente, Fábio, eu questionei o secretário de gestão, eu mandei uma mensagem no WhatsApp alguns meses atrás perguntando quantas cascaleiras tem contrato assinado com a prefeitura e não obtive uma resposta. Ele não me passou esse dado, porém, nas minhas visitas, né, ao nosso interior, ontem mesmo eu estive no Remanso, na propriedade do senhor Zembruski, e lá tem uma cascalheira maravilhosa que dá para ser utilizada, tem muito material para a gente utilizar, e nos 4 cantos do município a gente já está buscando, né, essas pessoas para que depois a gente possa estar trabalhando de forma conjunta para essa manutenção das nossas estradas. A famosa patrulha agrícola, Dom Feliciano tem, e o que tu faria para melhorar isso, para atender aos produtores rurais? Nós precisamos de uma força-tarefa no primeiro momento para conseguir dar conta de atender tantos protocolos vencidos, Fábio. Hoje, o nosso município, para te precisar de um serviço na tua propriedade, tu precisa ir até a Secretaria de Agricultura, porque Sim. o atendimento eles não fazem via WhatsApp. Isso é algo que nós também vamos mudar. Nós vamos atender em todas as secretarias, em todos os setores, o atendimento online. Porque a internet ela veio para ficar e para facilitar a vida do cidadão. Nós queremos desburocratizar. Não precisa de assinatura no papel. Tem muita Nós podemos demanda? gerar... Temos muita demanda, protocolos de 1, 2, 3, 4, até 5 anos, Fábio, aguardando. Que tipo de demanda, assim, o agricultor pede para a prefeitura? Açude, fossa, bebedouro, limpeza de lavoura, arrancação de toco. São muitas as nossas demandas, as mais variadas, né? E nós temos aí casos de 5 anos na espera, 4 anos na espera, 3 anos. O agricultor vai até a secretaria, faz o seu famoso protocolo. A gente já fala famoso porque nas nossas campanhas, Fábio, a gente chega na casa do interior e já pergunta, tem protocolo vencido aí ou não tem? E é raro tu encontrar um agricultor que não tenha um protocolo vencido. Então, ele faz o protocolo, ele paga uma licença ambiental, uma taxa, e ele fica esperando. Pouca patrulha, precisaria mais, dividir equipamentos, organizar, o que tu Nós acha precisamos organizar por regiões e intensificar. O mesmo assunto que eu te falei sobre a manutenção de estradas é o serviço nos atendimentos aos agricultores. Focar nesse atendimento, intensificar para que a gente pegue uma região e vá atendendo todos os protocolos ali vencidos. E assim, quando está ali a máquina ó, pertinho, tem o senhor que eu visitei nesses dias. Ele tinha um protocolo de 2021 que não foi atendido. Esse protocolo ele nem precisava mais. Porém, a máquina estava na frente da casa dele. E ele precisava de 2 horas de serviço dentro da propriedade para ele poder fazer uma hortinha. Ele já é um senhor aposentado, contribuinte toda a vida em Dom Feliciano. Ele foi até a Secretaria de Agricultura, não encontrou a secretária. Ele foi até o gabinete do prefeito, conseguiu conversar e o prefeito disse, não, pode deixar que nós vamos fazer. Vai até a Agricultura conversar com a secretária. Ele foi até a secretária e a secretária disse que não. Como ele não tem o protocolo para aquele serviço, ele não seria atendido. Ana, vamos falar sobre produtos alternativos. A gente fala aí sobre alternativo, o pessoal do tabaco se mexe na cadeira. Dom Feliciano tem, além do tabaco e da soja, a madeira também, que é outro momento também importantíssimo. Mas o que mais a gente poderia introduzir? Nós temos o milho também, milho. Nós temos o milho. E a agricultura familiar, nós já temos algumas famílias aí que estão investindo em morango, que estão investindo em uva. Nós temos a nossa cooperativa. Então, são várias alternativas que se tem, né? Mas é realmente muito difícil essa mudança de cultura. Sim. Mas é importante que a gente ofereça também alternativa, firmar aí convênio, né? Junto com o nosso sindicato, com o Sebrae, para que a gente possa estar investindo no atendimento ao nosso produtor. Isso é meta de vocês? Sim, com certeza. O diálogo, Fábio, é a chave
do nosso mandato. É isso que a gente quer fazer. Dialogar com a população constantemente, ser presença nas comunidades, no nosso interior, ver tudo que a nossa prefeitura poderá dar de suporte aos agricultores, tanto aos fumicultores como aqueles que querem diversificar. O que tu acha da produção de mato lá, hein? Agora nós temos aí a nova CMPC que vai precisar de muito isso. Tu acha que Dom Feliciano tem condições de melhorar a oferta e como a estrutura, tu falaste das estradas, estrutura, por exemplo, para essa atividade? Nós precisamos, né, de estrada para tudo, né, Fábio? E sabe que quando eu trabalhava na Secretaria de Agricultura, em 2012, se não me engano, a Secretaria de Agricultura fornecia para os nossos agricultores muda de eucalipto e de acácia, de forma gratuita através do nosso horto. Isso a gente precisa voltar também, que é um incentivo para que o nosso agricultor possa fazer o seu plantio e depois de alguns anos estar recebendo aí um bom valor, né, por esse plantio. Bom, juventude na agricultura, juventude no interior. A gente sabe que há uma migração bastante grande. Como você pretende ajudar até reverter para manter o jovem nas propriedades rurais? Sabe que nesses 8 anos que eu estou como vereadora e sempre em contato direto com a nossa comunidade, quando eu visito os jovens da agricultura, eu sempre digo, olha, aqui, se vocês vão bem, fazem uma boa safra, dá para comprar um carro, dá para comprar uma moto. Por vezes, em 2 safras, tu faz uma casa. Se tu vai migrar para a cidade, trabalhar por um salário mínimo, pagar um aluguel, imagina, quando que tu vai conseguir adquirir o que tu pode adquirir no nosso interior? Então, essa informação a gente tem que divulgar, a gente tem que mostrar o quanto a vida no interior ela é digna, ela é importante, ela é essencial para o nosso município e eu acredito de verdade que é importantíssima para o jovem que consegue trabalhar com a cultura da fumicultura, por exemplo, que consegue ficar perto dos seus pais, mas para isso o que nós precisamos, Fábio? Nós precisamos de uma estrutura de lazer, nós precisamos ter estradas de qualidade, nós precisamos que a agricultura apoie essa juventude. E isso tudo nós faremos. Deixa eu fazer uma virada de chave aí para a educação. Como é que tu vê a educação em Dom Feliciano? E o que tu faria diferente caso a prefeita fosse eleita? Eu acho que a chave para tudo, né, é o diálogo. Para a gente construir o nosso plano de governo, nós ouvimos os professores. E os professores, eles estão insatisfeitos no nosso município, não apenas com a remuneração, que hoje é a menor da nossa região. Para os professores contratados, ninguém mais quer ficar em Dom Feliciano. Se eles passam em processo seletivo, Camaquã, Chuvisca, Amaral, eles estão abandonando Dom Feliciano porque o nosso salário para contrato está sendo o menor. Mas, além disso, tem toda a parte motivacional e de valorização e reconhecimento do profissional. Não apenas do professor que está em sala de aula, mas de todas as equipes que estão nas escolas. As serventes, por exemplo, Fábio, nunca se teve um diálogo com todas elas. Chamar as serventes concursadas no gabinete, escuta, qual que é o melhor local, onde é que tu se sente melhor trabalhando? É numa escola, é na parte da merenda, é na parte da limpeza? Eu acredito que quando a gente valoriza e ouve os nossos profissionais, eles podem render muito mais. Se eles estiverem desempenhando uma tarefa que eles se sintam bem em desempenhar. Piso do magistério? Nós estamos longe disso, né? Esse último que foi estabelecido por portaria não está sendo pago. Então, tem muita discussão jurídica sobre isso, sobre ser obrigatório ou não. Hoje, a gente está gastando 85% do valor do Fundeb para pagamento de salário e, mesmo assim, não se está pagando o piso. Qual é a tua posição sobre isso, sobre piso do magistério? Eu já conversei com os professores e disse, né, tudo que for possível, que tiver ao meu alcance para a gente conseguir melhorar essa remuneração que a gente entende que está, sim, defasada no nosso município, vai ser feita. Mas eu não pude firmar um compromisso de, sim, daremos o reajuste, porque a gente não consegue ainda mensurar toda a economia que a gente vai fazer estando na prefeitura. As estruturas físicas das escolas, como está e o que tu pretende melhorar? Nós precisamos, com urgência, de uma nova escola na comunidade da linha Amaral. Isso já foi uma promessa do governo atual, no seu último plano de governo, estão prometendo novamente. E nós também colocamos no nosso plano de governo, porque vamos correr atrás disso. É a escola com a pior estrutura do nosso município e realmente, olha, é inacreditável que os alunos tenham acesso a essa condição e a gente precisa muito correr atrás de forma incansável para a realização dessa obra, que vem a ser, para a educação, uma das obras mais importantes. Como é que é a internet para essas escolas? Tem acesso?
É bem complicado, os professores me relatam que até na escola da cidade, na nossa escola ali, Catulino, muitas vezes precisa sair para o corredor para ter acesso à internet. E hoje o professor ele precisa ter acesso à internet até para fazer chamada. Então nós precisamos melhorar essa estrutura, precisamos adquirir geradores para as escolas do nosso interior. A gente passou por situação de falta de luz esse ano. Escolas aí que ficaram uma semana sem luz. E o que acontece lá no interior sem luz? Fica sem água também. Então, tu já imaginou uma escola funcionando durante uma semana sem água e sem luz? A merenda escolar como fica? A situação da higiene? Então, nós precisamos adquirir geradores, né? Precisamos cuidar melhor. Nós colocamos no nosso plano de governo, inclusive, sobre a modernização da sala de aula. E também, o que nós precisamos, Fábio? Hoje, nós temos monitores dentro da sala de aula para auxiliar com os estudantes, as crianças atípicas. Só que hoje, simplesmente se pega um estagiário do ensino médio e não se passa uma qualificação e um preparo para que esse estagiário desempenhe as suas funções. Nós precisamos, no início de cada ano letivo, fornecer, e eu tenho certeza que para o próprio estagiário isso vai ser extremamente importante, que ele vai se sentir mais seguro no desempenho das suas funções, nós precisamos ofertar essa qualificação que vai estar auxiliando as famílias das crianças atípicas, os professores em sala de aula e os próprios estagiários que terão mais segurança para trabalhar. Sobre o apoio de vocês, da prefeitura, com alunos, estudantes fora do município de Dom Feliciano. Eu acho que a gente pode melhorar esse apoio e tentar conseguir esse transporte gratuito para aqueles que venham até Camaquã estudar. A gente vai ter uma outra economia importante na área da educação, Fábio, que é o aluguel do prédio da Secretaria de Educação. Aquele prédio onde hoje se encontra a Secretaria de Educação, ele está alugado há 8 anos, já gerou aí mais de R$500 mil de pagamento. Nós temos o prédio da Caixa no nosso município, que o segundo andar foi reformado, gasto mais de R$120 mil, não está sendo utilizado. E a parte de baixo está sendo utilizada pela Secretaria de Agricultura, que estava antes na Câmara de Vereadores de forma gratuita. Então, nós vamos remanejar isso para gerar mais uma economia de R$82 mil por ano nesse aluguel. Bom, tempo esgotado, vamos fazer um rápido intervalo. Eu converso com a candidata a prefeito de Dom Feliciano, Ana Cláudia Lesnick. Daqui a pouquinho estamos de volta. Você acompanha direto nas redes sociais, da TV, também aqui no FM 97,7. Já voltamos. Eleições 2024. Acústica FM. Oferecimento Ozernet, sempre ao seu lado. E Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio. Eu recebo hoje a candidata a prefeito de Dom Feliciano, Ana Cláudia Lesnick. Ela que tem o seu vice, o Vanderlei de Oliveira. E nós batemos papo no primeiro bloco sobre alguns temas. Eu fui lá na agricultura, falei um pouquinho de educação. E eu quero trazer agora o papo, falamos sobre estrada, estrutura, essas coisas todas. E eu quero falar agora sobre algumas coisas sobre administração. Às vezes a população não entende muito essa parte orçamentária, essas coisas. Eu acho que é importante o prefeito dizer o que vai fazer sobre isso, né? Existem limites, tetos que o prefeito pode gastar, mas não quer dizer que tenha que gastar. Eu brigo muito no Rio Grande do Sul aqui, com o estado do Rio Grande do Sul, valoroso, empujante e tudo. Às vezes não tem dinheiro para investimento, porque está tudo comprometido numa certa área, quer dizer, tem que entender um pouquinho sobre orçamento. Então agora teremos mais 20 minutos com Ana Cláudia Lesnick. Ana, bom dia novamente. Deixa eu só aproveitar a tua deixa aqui sobre Barra do Ribeiro, para dizer que o nosso coordenador regional do Cine, o Fabiano Canielas, que hoje é candidato a vereador pelo PSDB, já conversou comigo sobre a possibilidade, Fábio, de nós termos 120 trabalhadores de Dom Feliciano diariamente trabalhando na Barra. Como que funcionaria? A prefeitura faria o translado deles até Camaquã, e de Camaquã até a Barra ficaria por conta dessa empresa. Então, olha a importância disso. 120 empregos diretos no município de Dom Feliciano altera e muito a nossa economia e as famílias do nosso município. Então, isso é muito importante para nós que queremos acabar com a estrutura de cabide de empregos da prefeitura. A gente quer que as pessoas tenham oportunidades, mas não fiquem reféns somente do cargo público da nossa prefeitura. A gente sabe que as vagas no nosso comércio local são muito limitadas, então a gente precisa sim correr atrás de opção. Um dos meus sonhos também é que a gente tenha uma área industrial forte com a geração de emprego lá em Dom Feliciano.
Também já tive algumas reuniões com possíveis investidores e a gente tem aí muita esperança de estar fornecendo essa oportunidade de crescimento para Dom Feliciano. Eu fico muito triste, Fábio, como jovem que sou, mulher, quando eu vejo pessoas que me dizem: Ana, eu preciso ir embora de Dom Feliciano porque eu não consigo trabalho aqui. Eu amo Dom Feliciano, eu gostaria de ficar, mas eu não tenho uma oportunidade. Então é isso que eu quero para os próximos 4 anos e para o futuro de Dom Feliciano, é que nós tenhamos crescimento e oportunidade para todos aqueles que muitas vezes estão indo embora querendo ficar. Tu falou sobre gestora, mulher, essas coisas. Agora assume a carga de prefeito da cidade. Aí todas as atenções voltam para ti. Tu, a partir do dia 1º, tem que assinar cheque, pagar conta, contratar serviço. Como é que tu vê a gestão de Dom Feliciano e como tu queres ver a partir de dia 1º, caso eleita for? Eu quero ver uma gestão com transparência. Eu quero que a população tenha acesso a todos os dados. Vou te dar um exemplo, Fábio. Hoje o nosso hospital, ele está funcionando como uma intervenção municipal, desde 2017. Porém, ele não está sendo administrado com os princípios de uma administração pública. Não temos processo seletivo, não temos portal transparência. Eu já consegui, eu e o PSDB, junto com o nosso deputado, mais de R$500 mil de emenda para o nosso hospital. E o que foi feito com esse valor? A gente recebe aí muitas denúncias sobre o atendimento no hospital, principalmente no que se refere, Fábio, a contratações de pessoas para estarem trabalhando no hospital sem ter a formação da área de saúde. A gente entende que precisamos priorizar a contratação de profissionais da saúde para esse atendimento. E muitas vezes estão contratando outros profissionais para ser aí um puxadinho da prefeitura, um cabide de emprego em troca de apoio político. E até agora, no período eleitoral, que é vedada as contratações na prefeitura, no hospital, elas seguem acontecendo. E isso é gravíssimo. E é grave porque nós nem temos acesso a essas informações. A gente só descobre porque a gente vê ali no Face que alguém colocou que começou a trabalhar no hospital e nós sabemos que não tem essa formação na área de saúde. Então, nós precisamos trabalhar com transparência em todos os setores, que todos saibam quais os valores estão sendo investidos em cada uma das secretarias, onde está indo o recurso público. Hoje, aproximadamente, são R$62 milhões por ano que Dom Feliciano administra. E eu sempre pergunto para as pessoas, tá bom para vocês? Porque eu acredito que nós podemos fazer muito mais, melhorar a qualidade do serviço de atendimento para todos os nossos cidadãos de uma forma mais igualitária, fazendo alguns ajustes em cortes de aluguel, fazendo esse ajuste tão importante de cargos comissionados, realizando concurso público. Então, são várias as ações que, como gestão, nós estaremos fazendo e, com certeza, Fábio, com um time alinhado na maneira Ana de trabalhar. O que é a maneira Ana de trabalhar? Transparência, publicidade, respeito com o cidadão e diálogo acima de tudo. A gente tem que ser flexível. Claro, tu vai ter a tua ideia, mas quando vem alguém conversar contigo e te convence de que um outro plano seria ainda melhor. E por que tu não vai mudar de ideia? Então, eu sempre digo, mais importante que tudo que nós temos no nosso plano de governo é o compromisso que nós temos em ouvir a nossa população, em atender a nossa população. Hoje, o cidadão vai até a prefeitura, pede para falar com o prefeito ou com o secretário, estão em reunião. Às vezes, eles passam a manhã inteira em reunião no gabinete e a população esperando. As nossas reuniões com o secretário serão realizadas fora do horário de expediente, à noite, talvez até na minha casa, para que durante o horário de expediente nós estejamos toda a equipe disponível para a população. E também utilizando o celular, que hoje em dia facilita tanto a vida da pessoa. Está lá no interior do Faxinal, não consegue nem sair de casa com a estrada ruim. Vai falar com o nosso secretário de obras e vai ser atendido e vai ter um retorno. O que não pode acontecer é o que vem acontecendo. De hoje, nenhum secretário retornar as mensagens dos nossos cidadãos. Tu deu um gancho, eu quero saber o seguinte, qual é a posição da Ana sobre o hospital de referência, o Hospital de Camaquã? Qual é a parceria que o Dom Feliciano fará
ou se não precisa fazer parceria com o do Hospital Nacional Aparecida? Com certeza a gente precisa desse atendimento, Fábio. Como eu acompanhei a tua entrevista com os outros candidatos da região, já vim preparada e com dados sobre os atendimentos do Hospital de Camaquã para a população de Dom Feliciano. Então agora, em 2024, nós já tivemos 690 atendimentos no pronto-socorro, 60 partos de mãezinhas de Dom Feliciano que foram atendidas aqui. 32 internações de UTI, 259 internações no ambulatório, serviço de ambulatório, 1.774. Então, foram um total de 3.634 atendimentos. Nós precisamos, sim, nos preocupar e nos unir para transformar esse Hospital de Camaquã no que ele já é, num polo de atendimento para toda a nossa região. Então, como prefeita, estarei buscando, junto aos nossos deputados, emendas parlamentares também para o nosso hospital e, com certeza, ter diálogo com a gestão do hospital e ter essa flexibilidade que eu sempre cito em todos os setores, também precisa ser com o hospital, com os prefeitos dos municípios vizinhos. Já que nós estamos falando de saúde, eu quero falar sobre a saúde de Dom Feliciano. Como tu vê a saúde de Dom Feliciano e o que tu faria diferente ou melhorar ou manter o atendimento de saúde de Dom Feliciano? Nós vamos melhorar o atendimento dos nossos ESFs. Nós temos 3 ESFs no nosso interior que hoje eles só atendem mediante a marcação de consulta. O que acontece? Se tu precisa de um atendimento ali na hora, tu tá pertinho do ESF e tu tem que se dirigir para o nosso hospital. Nesse hospital, às vezes, tu enfrenta fila de 4, 5, já vi gente até 9 horas esperando. Por quê? Porque superlota o nosso atendimento no momento que nós não estamos utilizando os ESFs do interior também para esse atendimento de alguém que chega ali com uma dor de cabeça, que está com a pressão alta e que não tem a marcação de consulta. Então, eu até falei sobre isso no último debate e o candidato do governo disse que não era possível, que a ESF era só para atenção básica. Ela é para atenção básica, mas nós também podemos utilizar essa estrutura para atender melhor quem chegar lá e não precisar se dirigir até o nosso hospital. Eu conversei com médicos que entendem muito dessa área e agradeço muito pelas dicas sobre como melhorar esse atendimento. Então, sim, nós estaremos atendendo também aos casos que não foram agendados, vamos ter um certo percentual de agendamentos e outros atendimentos para quem chegar e precisar na hora. E também cuidando muito da saúde preventiva, como utilizando os nossos agentes comunitários de saúde, que hoje também não se tem diálogo com essa classe tão importante, que faz um trabalho tão essencial no nosso município. Nós vamos colocar nos ESFs o atendimento de fisioterapia semanal. Uma vez por semana, o fisioterapeuta vai a cada ESF fazer os atendimentos daquela região, para não precisar que esse cidadão tenha que se dirigir até a cidade para ter o seu atendimento e voltar para o interior, muitas vezes utilizando também os carros da nossa saúde. Então, fica mais fácil essa logística de nós estarmos encaminhando o profissional direto para o atendimento no SF. E cuidar muito da saúde preventiva. Eu já conversei também com médicos e profissionais sobre nós termos um atendimento de educação física, Fábio. E já vi isso em municípios, exemplo, no SF, onde grupo de terceira idade, grupos de jovens, de mulheres vão estar fazendo a prática física, o diálogo. Isso tudo é saúde preventiva, psicológica e a saúde física do ser humano, das pessoas. Então, nós vamos cuidar das pessoas, desde o ESF até o nosso hospital. No nosso hospital existe, sim, a possibilidade de voltarmos a termos pequenas cirurgias. Esse sonho que a nossa comunidade sonha há tanto tempo, eu conversei com um doutor, que ele é anestesista, ele me disse, Ana, existe sim, a gente faz um investimento de aproximadamente R$200 mil, e tu imagina, Fábio, para nós do PSDB que já conseguimos 500 mil com o deputado, 200 mil certamente a gente já corre atrás e consegue. E investe em uma sala para fazer de que maneira funcionar? Marcar cirurgias, pequenas cirurgias, uma vez na semana, por exemplo, e aí atender vários cidadãos. Como é que está a oferta de profissionais especialistas? E eu queria só dizer o mesmo gancho, como é que é esse deslocamento de pacientes de Dom Feliciano para outros lugares, assim, como é que tu vê e o que tu acha que dá para melhorar, fazer essa relação? Muitas vezes a gente recebe algumas reclamações sobre essa falta de diálogo, né, que acontece. Mas está funcionando. A gente tem os transportes para Porto Alegre diariamente, a gente vai seguir com isso. Que bom que tu me perguntou, Fábio, porque até sobre isso eles mentem lá no meu município. Está sendo uma campanha de fake news, onde inventam muitas histórias sobre a candidatura do PSDB.
dizendo que a Ana Cláudia vai tirar os carros que vão para Porto Alegre levar paciente. Gente, isso é muito mentira. Ontem, Fábio, uma cidadã escreveu nas redes sociais que a Ana Cláudia estaria fechando o CRUI, que é para atendimento de crianças atípicas, e o CRUI, que inclusive nós colocamos no nosso plano de governo, o que nós vamos melhorar e ofertar de atendimentos para essas famílias. Eu tive reunião com mães de famílias atípicas para ouvir o relato de como está sendo o atendimento, tudo o que precisamos melhorar, e nós firmamos esse compromisso. Imagina que hoje nem a fonoaudióloga mais nós temos. Ela já pediu para sair. Então, nós temos muitos profissionais que a gente precisa, e acredito que até mesmo o concurso público vai facilitar a vinda desses profissionais. Se a gente tiver que aumentar carga horária e valor salarial, a gente vai aumentar, porque a gente vai economizar onde dá para economizar, para investir onde precisa ser investido. E saúde é prioridade. Crianças atípicas, famílias atípicas precisam ser tratadas com o devido respeito, com o devido valor, com a devida importância. Então, no combate às fake news lá do nosso município, a gente vem aqui dizer que a gente fará, sim, o melhor possível para melhorar a saúde e também o atendimento às famílias atípicas. Ana, eu queria perguntar para ti um tema que às vezes de cidade pequena a gente não dá bola, mas eu tenho um carinho muito grande por Dom Feliciano, na questão da atração de negócios para lá. Tanto empresa, daqui a pouco pequenas indústrias, o turismo rural. Eu queria ver como é que tu enxerga esse assunto. Olha, eu sempre fui uma grande incentivadora, quem me acompanha como vereadora, né, do nosso comércio local, do apoio aos nossos empreendedores. Sempre utilizando, Fábio, as minhas redes sociais para dar esse suporte de marketing gratuito e incentivar que consumam em Dom Feliciano. O nosso turismo pode e deve ser muito explorado, e eu estou aqui hoje com a Aline, que é a nossa coordenadora de campanha e que também tem a empresa do Dom Fatur. A gente vai estar trabalhando em parceria. Eu quero incentivar que o nosso interior, que os nossos investidores invistam nisso. Eu tenho uma amiga em Passo do Sobrado. A linha de crédito para o turismo rural, ela é com juro bem baixo, Fábio. E, inclusive, quando tem decreto de emergência por estiagem, se tem um abate nessa parcela de pagamento. Então, essas minhas amigas em Passo do Sobrado, elas pegaram uma casa de 100 anos, reformaram, abriram um restaurante que só atende nos domingos, já fazem 2 anos, está sempre lotado. Agora elas fizeram um outro financiamento, também com esse juro baixo, fizeram uma cabana, onde então o turista pode ir se hospedar, e está sendo sucesso. Eu preciso que as pessoas percebam o quanto nós temos potencial para isso. A gente tem aqui quanta gente de Camacô, de toda a nossa região, que vai muitas vezes lá para Gramado, lá para a serra, para pegar uma cabaninha no meio da natureza. E a gente tem a natureza aqui, a gente precisa que se invista nisso, e o nosso governo estará sempre incentivando através do Dom Fatur, através das redes sociais, através do diálogo com a nossa população. Nós somos a terra da cultura polonesa. A gente tem muito o que investir nisso. Nós temos lindas cachoeiras no nosso interior. Nós temos também que apoiar o Jeep Clube, os encontros de moto no nosso município. Preciso de todo apoio, porque traz muita gente que não conhece Dom Feliciano. E sim, vamos seguir fazendo festas no nosso centro de eventos, que também é algo que muito tentaram desvirtuar na nossa campanha, dizendo que a Ana Cláudia estaria acabando com as festas. Claro que não, Fábio. Eu sou daquela política que o que está bom tem que seguir. Diferente do atual gestor, imagina só um exemplo. Quando o Cláudio Lese, que era prefeito, se estava investindo, fez um financiamento de 1,5 milhão na Caixa para fazer uma usina de tratamento de esgoto. E com isso, 1/3 da cidade já estaria com essa cobertura do tratamento de esgoto, e a Funasa tinha o compromisso de investir mais 6 milhões para a gente ter todo o município coberto com o tratamento de esgoto. Simplesmente, ao PSDB sair da prefeitura, a obra que estava quase finalizada parou. Então, isso não pode acontecer. As boas obras, elas precisam seguir. Nós vamos seguir fazendo festas no centro de eventos, inclusive com algumas adaptações importantes. Nós não vamos cobrar taxa para que o comércio de Dom Feliciano, os nossos pequenos empreendedores, estejam lá vendendo. E nós também faremos eventos para o público gospel. Isso a gente colocou no plano de governo, porque eu tenho muitos amigos, né, que estão sempre orando por mim, deram essa ideia, e eu achei muito válido. Imagina um encontro família,
onde as famílias estarão juntos. Eu adoro e ouço louvores, eu acho que a religião, ela te possibilita, né, ser uma pessoa ainda melhor, mais próspera. Então, nós estaremos realizando também eventos para o público gospel em Dom Feliciano e tenho certeza, toda a nossa região vai estar participando. E tem que ter mentusca. Tem que ter mentufca, não sabe nem falar, Fábio. Mentufca. E é bem bom, mentufca, né? Isso aí. Produzido lá na Casa de Cultura, lá, que é muito legal. Não, eu acho que bacana, vocês têm uma... E tem isso, uma coisa da cultura polonesa, que eu acho que tem que cada vez mais valorizar, achar jeito de buscar, de demonstrar esse produto, né? Como Sim. tu disseste, às vezes a gente, a gente viaja para longe tendo as coisas na volta, né? É verdade. E muitas vezes a chegada nessas propriedades, na cachoeira, naquele campo bacana, às vezes falta uma estrada, falta finalmente. Isso tu acha que a prefeitura pode e deve entrar? Com certeza. Nesse tipo de ação? É o que eu sempre digo, Fábio, a questão da estrada ela é tão importante que a estrada é o que leva o produtor a ter acesso à saúde. É o que leva os alunos a poder frequentar a escola. A gente teve situações ao longo desse ano onde falharam aula inúmeras vezes porque o transporte escolar não consegue ter acesso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tem que focar nisso, cuidar porque é saúde, é educação, é turismo, envolve tudo. É um apoio essencial e básico ao nosso agricultor, a manutenção de estradas, pontes, bueiros. Inclusive, muitas pessoas me chamaram ao longo desses anos, né, para que estivesse indo visitar e ver a real condição e expor nas minhas redes sociais, Fábio. Porque quando a gente expõe o problema, a administração, para dizer que não está tão ruim, vai lá e resolve. Então, por muitas vezes fiz isso, tive que acionar o Ministério Público para conseguir ordem judicial para se fazer a manutenção de uma ponte, onde tinham ali 3 famílias com crianças faltando a aula 2 semanas. E eu passava todos os dias ali no CTG, caminhando, Fábio, e estavam fazendo aquela ponte que liga o CTG ao centro de eventos, muito antes da inauguração. Então, deveriam, sim, ter parado, ter feito a manutenção dessa ponte e ter retornado. Mas a gente teve que ir atrás de uma ordem judicial para conseguir essa manutenção. Uma coisa que todas as cidades têm é a questão de famílias desprovidas de renda, famílias abaixo da linha da pobreza. Como é que é, Dom Feliciano, isso e como tu enxerga ajudar esse tipo de população? Nós temos um alto índice, Fábio, e o que eu vejo é que quem mais precisa sequer tem acesso ao seu direito, ao seu benefício. Quantas vezes eu visito famílias que nem sabiam que tinham direito a alguma coisa ali na Secretaria de Assistência. Ou se vai, a assistente social não tá, aí volta outra vez não tá, e acaba desistindo de procurar os seus direitos. Então, nós precisamos de um atendimento humanizado na nossa Secretaria de Assistência Social. E um outro projeto muito importante, que é meu sonho de consumo, que eu já me imagino assim, ó, com a chave na mão entregando, são as casas populares. É projeto habitacional. O único governo que fez projeto habitacional em Dom Feliciano foi o PSDB. Há tanto tempo atrás. Nesses últimos 8 anos não foi construída uma única casa popular. Fábio, tu imagina uma família que trabalha e recebe um salário mínimo, mesmo que seja um casal, que paga uns R$600 de aluguel, paga água, paga luz, paga alimentação. Quando essa família vai conseguir juntar dinheiro para comprar um terreno e construir uma casa? A gente sabe que por mais que sejam trabalhadores, não vão conseguir. A gente precisa que a prefeitura se importe com isso. E nós estaremos, sim, construindo casas populares para essas famílias que precisam desse suporte, para que eles realizem o sonho da casa própria. E esse sonho é o meu sonho também, participar disso. Temos mães de crianças atípicas que não podem trabalhar e que vivem somente com aquele benefício. Quando essa mãe, Fábio, vai ter acesso a ter o sonho de ter a casa própria? Se não for com o apoio da gestão, da administração do município, isso não vai acontecer. Então, isso também é um dos nossos maiores compromissos para os próximos anos. Coisa boa. Por isso que é bom essas entrevistas aqui, que a gente acaba conversando com os candidatos, expondo detalhes que muitas vezes, no aperto de mão, não consegue. Ana, tu tem 25 segundos, Vitor. Eu acho que por ser mulher eu devia ter direito a 80 minutos. Não, aqui não tem essa... 25 segundos para te despedir e pedir o voto. Dom Feliciano, vamos de mudança, confiem e apostem que eu estarei lá, fazendo o melhor trabalho possível por todos vocês. Eu preciso de vocês agora. E depois vocês sabem que podem contar comigo. Vem, de 45, Ana Cláudia para prefeita. Eleições 2024. Acústica FM.
Oferecimento Ozernet, sempre ao seu lado. E Cindy Lojas Costa Doce, a voz do comércio.